Oi gente, tudo bem? Aqui é Nicole Sierra e eu vou aproveitar que eu acabei de gravar uma live pra vocês e hoje eu vou fazer um vídeo porque eu tô esperada pra falar. E se você perdeu a live do domingo passado, a nossa Sunday Live, que é um apelido fofo que eu achei por aí e eu resolvi colocar aqui também nesse canal. Lá nessa live a gente cantou, a gente brincou, vocês mandaram palavras, eu fui fazendo músicas aleatórias, eu fiquei com o violão do lado, e aí um pouco eu cantava as músicas de zoeira que vocês me mandavam, ou eu ficava cantando as músicas sérias e errando também bastante letra, mas foi muito divertido e eu espero que as próximas sejam ainda mais legais do que a gente teve agora. Depois que sair daqui, 2 horas vai ter mais uma live, então eu espero muito que você esteja lá junto comigo, tá bom? Eu creio que você já deve ter ouvido aquela frase: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Essa frase foi dita por um cara chamado Jim Rohn, que é um empreendedor, e ele foi um cara que escreveu vários livros de autoajuda. E é uma frase que sempre fez muito sentido pra minha vida, porque se você for parar pra pensar, tudo que acontece à sua volta, as pessoas com quem você convive, as atitudes das pessoas com quem você convive, as várias personalidades que te cercam, elas influenciam sim a sua vida e a sua forma de lidar com as coisas. E muitas vezes, muitas pessoas usam essa frase para poder justificar a sua própria vitimização. E eu sou assim porque a minha vida foi difícil, porque as pessoas com quem eu convivo no meu trabalho são pessoas difíceis de lidar, e por causa disso eu sou assim. Mas a verdade não. Essa frase, ela foi dita para poder dizer para você que quem assume o controle da sua vida é você mesmo. A primeira vez que eu vi essa frase, eu vi realmente muita verdade nela, porque hoje eu me mudei muito de cidade, eu mudei muito de escola, e com isso eu fui amadurecendo desde muito cedo. Pra quem não sabe, eu morei 2 anos e meio praticamente no Rio Grande do Sul, e eu me mudei de escola várias vezes ainda quando eu era criança. Eu já devo ter mudado de escola, sei lá, umas 15 vezes por baixo. E aí nisso eu começava a perceber que as atitudes das pessoas que estavam à minha volta realmente me incentivavam, e até hoje eu tenho traços de personalidade que eu fui construindo ao longo do tempo a partir dessas pessoas com quem eu fui convivendo conforme o tempo foi passando. E eu sempre tive comigo esse negócio de refletir do quanto esses fatores me afetavam internamente. E agora, depois que eu vim pra faculdade, aí que eu comecei a perceber isso de uma forma muito mais poderosa, porque antes eu tava junto com os meus pais. A personalidade dos meus pais sempre foi assim, o que me guiou muito. E se você tem uma figura assim na sua vida, quando você sai de perto dessa figura, você se sente um pouco perdida. E aí nisso você tem que começar a ver o que é realmente importante pra você e pra sua vida. O problema é que quando você vai passando por várias crises de identidade dessa forma, e quando você vê coisas negativas te afetando tanto assim, muitas pessoas ficam paradas só reclamando e dizendo: ah, meu Deus, não tem o que eu fazer. Na verdade, a gente tem esse poder de mudar a realidade, tanto nossa quanto das pessoas que nos cercam. Porque pensa comigo, se as pessoas que estão à sua volta conseguem te influenciar nas suas ações, então você consegue também fazer com que as pessoas sejam marcadas e a sua personalidade fique nas pessoas. Essa deve ser, sei lá, a 8ª vez que eu me mudo na minha vida e eu vou para um ambiente totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes. E ainda eu vejo que por mais que situações me marquem de forma positiva e negativa, eu ainda tenho controle sobre a reação que eu vou ter. Porque todas as pessoas que estão à minha volta são pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu creio muito nisso, que Deus ele permite que as pessoas venham para nossa vida para que a gente possa ter boas atitudes em relação a elas e que a gente possa aprender uns com os outros mutuamente. A pessoa que você se torna quando você inconscientemente é influenciada por outras também influencia, e influencia demais. Eu conheço uma história de 2 caras que eles eram super humildes, eles não tinham cultura nenhuma, não tinham perspectiva de vida, eram pessoas assim que só estavam tipo indo e vindo com a maré. Eles viviam cansados e eles mudaram totalmente de vida depois que eles fizeram amizade. E esse cara que era amigo deles, ele também era um cara super humilde, rejeitado pelo lugar onde ele vivia, pela comunidade onde ele vivia. Ele era filho de pessoas também super simples. E ele também tinha tudo pra ser influenciado pelo ambiente onde ele vivia. Só que ele tinha consciência de quem ele era. E desde criança, ele estava sempre em busca de poder transformar a realidade à volta dele. E esses caras, eles eram Pedro e João. E o amigo deles era Jesus. Eles eram pescadores, eles eram pessoas brutas, eles eram pessoas totalmente assim, você vai dizer assim: ah, esse cara aí não vai dar em nada na vida. E eles eram totalmente envolvidos pelo ambiente onde eles viviam. E Jesus, ele era um carpinteiro. E o pessoal da cidade dele, de Nazaré, dizia que ele não ia dar em nada, que ele era filho de José e Maria. Tanto que a Bíblia fala que quando ele começou o ministério dele, as pessoas diziam assim: tá, mas a gente conhece ele, tipo, ele não tem nada de especial. Mas Jesus, ele sabia quem ele era e ensinou as outras pessoas também quem elas eram dentro delas e quem elas eram em Deus, que é o mais especial. E daí Jesus foi uma presença tão marcante dentro da vida dessas pessoas que em Atos 4:13 você vê esses homens
pregando no meio da praça, sendo presos, torturados e falando de coisas tão mais superiores do que aquilo que eles tinham dentro deles. E a Bíblia tá recheada de histórias de pessoas com crise de identidade nos mais diversos contextos que conseguiram se encontrar em Deus porque trouxeram Ele para ser dessas 5 pessoas com quem eles mais conviviam, fazer Deus ser a primeira delas. A gente vê gente rica e pobre convidando Deus para fazer parte desse ciclo maior de amizades, dessas pessoas com quem a gente tem mais intimidade, e ver a vida delas ser totalmente transformada e dando novos propósitos para a vida delas, inclusive causando um monte de revolução no ambiente onde elas viviam. A gente pode ver de um lado pessoas ricas, como Moisés, por exemplo. Moisés, ele era um príncipe, ele foi criado nas mais diversas línguas, ele foi criado com várias faculdades, com muita educação. Depois ele acaba cometendo um assassinato, e um dia ele era príncipe, no outro dia ele virou pastor de ovelhas. Quando você percebe Deus conversando com Moisés na Bíblia, você vê que Moisés, ele tinha uma crise de identidade muito grande dentro dele. Isso não tinha sido curado dentro dele até aquele momento onde ele estava conversando com Deus. Você vê Deus falando pra ele: eu sou o que sou. Na partir do momento que Deus disse quem ele era, Moisés entendeu quem ele era em Deus. A gente vê Deus falando pra ele: fica tranquilo porque eu vou à sua frente. Depois você vê Moisés libertando um povo que estava sendo oprimido há quase 500 anos. E daí a gente também tem um outro extremo, que era Davi, que era tipo o caçula da galera. Ele era um menino super simples, um pastor de ovelhas, que era tipo assim, a base da pirâmide. Ele se tornando o único homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, se tornando um dos melhores reis de Israel, o cara mais citado da Bíblia e ainda antepassado de Jesus. Isso é um negócio muito incrível, porque pensa comigo, Davi era o homem segundo o coração de Deus, que buscava a vontade de Deus para a vida toda dele, e depois ele foi quase que antepassado do Deus encarnado aqui na Terra. Isso é sensacional. E a gente tem um dos casos que é o que eu acho mais incrível, que é Paulo. Um cara super arrogante, um cara preconceituoso, um cara que matava um monte de gente porque elas não seguiam a mesma religião que ele. E aí Paulo, ele teve que passar por tudo isso, teve que passar por um choque de realidade, teve que ficar cego durante 3 dias para ele poder conhecer quem era Jesus. E o que eu acho mais incrível é que Paulo, ele teve uma influência tão grande que ele foi o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. E ele foi o único apóstolo que não conheceu Jesus face a face. Ele foi um dos caras mais influentes do mundo moderno. Então, para resumir, você tem poder de transformar a vida das pessoas a partir do momento que você se deixa transformar através das pessoas que estão à sua volta. Então é uma relação de troca, e Jesus também quer ter com você essa relação de troca. Ele quer que você seja transformado a partir da convivência com Ele. Então a palavra-chave de tudo isso aqui é convivência. E você tem poder de filtrar e controlar as suas atitudes, porque Deus não nos criou para ser relacionais à toa. Deus criou a gente com o poder de escolher quais atitudes a gente vai tomar e o que a gente vai fazer para que essas atitudes possam influenciar outras pessoas de uma forma positiva. Então é isso, gente. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui, de ativar o sininho e de clicar bastante em gostei, porque isso é muito importante. Deixa seu comentário aqui embaixo, sua sugestão. E é isso, gente. Um beijo. Quarta-feira tem vídeo novo e daqui a pouquinho tem live. Então corre pro meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo, já me segue. E aí é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.